Oi, meu nome é Raíssa Silva e esse é meu canal Até Que Ele Venha. Se você não me conhece, não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos nossos conteúdos por aqui. Nós gostamos muito de quebrar alguns tabus cristãos, respondemos algumas perguntas e realmente fazemos discussões para entender a verdade. Fora de todas essas religiões e denominações que são espalhadas pelo mundo e de tudo isso que a mídia joga em cima da gente. Hoje nós vamos discutir sobre Deus. Ele criou o mal? Será que teria alguma coisa que Deus pudesse ter feito para evitar que esse mal chegasse até nós? Morte de crianças inocentes, doenças, desastres naturais, tudo o que tem acontecido. Será que Deus tem alguma responsabilidade nisso? Há algo que poderia ter sido feito? Hoje nós vamos responder a todas essas perguntas com a Bíblia e com a ajuda desse livro aqui, que eu vou deixar o link para vocês acessarem se vocês quiserem dar uma lida. Mas tudo isso depois da vinheta. Até que ele venha. Existe alguma coisa que Deus poderia ter feito para que o mal não chegasse até nós? Ou por que ele simplesmente não estrala os dedos e conserta tudo isso? Antes nós precisamos entender todo o contexto dessa história, algo que aconteceu antes mesmo de nós sermos criados. Lá no céu foi onde tudo começou. Deus ele sempre teve a sua corte celestial, os seus anjos que o adoravam, seres também criados por ele e que o obedecem por amor a ele, única e exclusivamente. Porque todos os seres criados por Deus têm uma coisinha chamada livre-arbítrio. E foi assim que o mal começou, graças ao livre-arbítrio. Como assim? Você já deve conhecer um personagem chamado Lúcifer. Tem uma série que conta a história dele. Talvez uma história não tão verdadeira, mas que retrata a história de um anjo caído. Um anjo que um dia morou com Deus e hoje já não mora mais. Porém, esse Lúcifer não existe mais, porque o nome Lúcifer significa anjo de luz. Esse Lúcifer era um anjo perfeito. Ele tinha um brilho. E ele era como se fosse o regente do céu. Ele era maior do que os outros anjos e ele falava diretamente com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, algo começou a dar errado. No momento em que Lúcifer, esse anjo especial, começou a perceber que Jesus era maior do que ele não gostou. O problema é que isso sempre aconteceu. Sempre houve a hierarquia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus sempre foi exaltado e adorado, assim como o próprio Deus. Porém, Lúcifer começou a sentir um pouquinho de inveja. E foi assim que nasceu o mal no coração dele. E foi assim que ele começou a fazer uma rebelião no céu, trazendo com ele a terça parte dos anjos. Tem uma passagem no Apocalipse, se você nunca entendeu, ela fala exatamente sobre esse episódio. Quando Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e assim foi expulso do céu o dragão e a terça parte dos anjos. Se fala exatamente desse episódio em que, após a rebelião de Lúcifer, ele arrasta para a terra, ele arrasta junto com ele a terça parte de seus anjos. E a partir daí, começa-se tudo o que nós conhecemos hoje. O episódio do Adão e da Eva, a maçã, a cobra, e aí o maço espalhou, caiu matou Abel, o Noé, e blá 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 blá. E toda a história bíblica que a maior parte de nós já conhecemos. Mas existem muitas perguntas. A primeira delas é: por que Deus criou Lúcifer se já sabia que o mal iria nascer no coração dele? Você lembra que eu te falei que todos os seres criados por Cristo, eles têm livre-arbítrio? Bom, se Deus não tivesse criado Lúcifer com um livre-arbítrio, qualquer outro ser poderia ter manifestado essa inveja e esse mal em seu coração. Como assim? Deus não criou o mal não existia até então. Porém, quando você cria a luz, cria-se também a possibilidade de, na ausência dessa luz, existir a escuridão. Então, tudo que Deus fez era bom, perfeito e agradável. Mas, se alguém escolhesse, como livre-arbítrio que ele deu para todos, se alguém escolhesse não ter o bem, consequentemente, com seu livre-arbítrio, ele poderia escolher o mal, que não existia ainda, mas automaticamente era a ausência do bem. Consegue entender? Deus não criou o mal. Porém, ele criou coisas maravilhosas e perfeitas, o bem. E quando alguém escolhe não ter o bem, consequentemente, ele escolhe o mal. E foi assim que o mal nasceu no coração de Lúcifer. Tá, mas você ainda não me respondeu. Por que Deus criou Lúcifer? Deus criou Lúcifer porque não faz parte do caráter de Deus mentir e enganar. Ele já sabia o que iria acontecer. Porém, existe o livre-arbítrio. Ele não poderia impedir que esse mal nascesse no coração de Lúcifer, porque foi uma escolha dele. E como eu já disse, esse mal poderia nascer no coração de qualquer outro ser
porque todos nós temos o livre-arbítrio. Outra pergunta muito frequente é do porquê Deus não fez assim, ó. E sumiu com Lúcifer. Olha, eu no lugar de Deus eu teria visto. Sumido com ele. Dado um jeito em Lúcifer e pronto, acabou. Mas não é exatamente assim. Porque, como eu contei pra vocês, a primeira coisa que Lúcifer foi fazer depois que essa inveja começou a nascer no coração dele foi difamar o nome de Deus. Ele tinha duas categorias que ele investia. Uma era na lei, de que Deus era um Deus tirano e que a lei dele não era necessária. E a outra era na questão da adoração. Ele queria ser adorado como Jesus era adorado no céu. Entende? Então ele começou a difamar entre os anjos, começou a fofocar. E olha, Deus teve paciência. Deus teve muita paciência com Lúcifer. Porque quando a gente conta a história assim, dá a entender que foram questão de semanas, mas nós não temos ideia do tempo que foi todo esse processo. E Jesus sempre tinha sido exaltado e adorado no céu. Então essa inveja, ela não surgiu de um dia para o outro no coração de Lúcifer, foi um processo. Esse livro aqui eu acho ele muito, muito interessante. Ele é de uma profetisa. E ela diz aqui no primeiro capítulo de que o processo no coração de Lúcifer foi longo e que ele tinha um grande conflito no coração dele. Ele ficava tentando lutar contra a lealdade que ele já tinha a Deus e contra aquela inveja e aquele ciúme. E que tinha momentos em que quando os anjos começavam a cantar, parecia que aquele sentimento de inveja adormecia no coração de Lúcifer e de repente ressurgia. Sabe, foi um conflito, foi um processo que começou no coração dele, mas infelizmente ele cedeu ao outro lado e Deus sabia disso. Deus não simplesmente fechou os olhos e fingiu que não estava vendo. Ele conversou com Lúcifer, disse para ele que aquele caminho era perigoso, mas quanto mais Deus alertava, mais Lúcifer ficava com raiva. Até o momento em que ele foi expulso do céu, porque só assim todo mundo poderia ver a consequência das escolhas de Lúcifer. Porque, imagine comigo, ele começou a difamar a Deus. Começou a dizer que era um Deus tirano, que precisava de melhorias. Se Deus simplesmente o destruísse, os outros anjos que ficaram, os outros anjos que escutaram aquilo, iriam ficar pensando, Deus destruiu Lúcifer. Será que Lúcifer tinha alguma razão com o que ele estava falando? Mas se Lúcifer estivesse completamente errado, Deus não teria destruído ele. Onde está a misericórdia e o amor de Deus que simplesmente destruiu Lúcifer assim, ó? Sem nenhuma chance nem nada? Entende? Então, a questão toda envolvia o caráter de Deus. Não era só uma simples rebelião, envolvia o caráter de Deus. O caráter de Deus foi colocado à prova a partir do momento em que Lúcifer começou a discordar dos princípios e a partir do momento em que ele começou a discordar da lei de Deus, o caráter dele foi colocado à prova. Os outros mundos, as outras coisas que já tinham sido criadas, tinham consciência daquilo que estava acontecendo. Eles não poderiam ter dúvida da justiça e do caráter de Deus, porque senão, se Lúcifer tivesse sido destruído imediatamente, todo mundo iria começar a questionar a Deus. Isso seria muito pior. Então, as consequências da escolha dele precisavam acontecer. O mal que nasceu no coração dele precisava se espalhar em algum lugar para que as pessoas vissem a consequência do pecado. Pudessem ver com seus próprios olhos, os anjos pudessem presenciar com seus próprios olhos qual era a consequência de se afastar de Deus. A criação do pecado no coração de Lúcifer, o que aquilo iria se tornar. Mas por que a gente que está pagando o pato? Nós fizemos uma escolha. Às vezes a gente condena muito Eva e Adão, né? Eu não teria comido aquela maçã, não. Teria nada, menino. Não teria. Teria. Porque Deus, ele não é um Deus injusto. Ele não teria criado uma mulher que ele tinha certeza que ia pecar. Até mesmo porque ele já sabia de tudo isso. Então, se ele não criou a mim, ele sabia que eu iria fazer a mesma coisa que Eva. Ele sabia que você ia fazer a mesma coisa que Eva. Ela foi apenas uma representação de todos nós. E nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós cedemos ao fruto proibido. Todos os dias. Nós pecamos, nós deixamos esse pecado entrar. E olha, uma questão importante para que você possa entender essa questão do mal, se é justo ou não. O pecado já existia antes de Adão e Eva? Depois de tudo que a gente falou aqui? Sim, o pecado nasceu no coraçãozinho de Lúcifer, aquela inveja, aquele sentimento que ele foi cultivando. Então o pecado já existia antes de nós. Só que o pecado só passou a atuar nas nossas vidas a partir do momento que a gente deixa. Entendeu?
Então toda essa questão do mal, das coisas ruins e tal, nós é que acabamos permitindo que essas coisas afetem nossa vida. Mas eu tenho certeza que você ainda tem alguns questionamentos sobre essa história do mal e tal. E eu quero que você deixe aqui nos comentários perguntas para que nós possamos responder no próximo vídeo. Que tal? Vamos fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. E eu quero que você deixe alguma dúvida que você tem com relação ao mal, ou isso tudo de Lúcifer, ou esse negócio se a gente foi injustiçado ou não, porque que a Terra foi o único que pecou. Porque se você não sabe, existem outros mundos. Nós podemos esclarecer tudo isso na parte 2 desse vídeo aqui. Então deixa aqui nos comentários, compartilha com aqueles amigos que vocês sabem que tem questionamentos e perguntas bacanas pra gente responder no próximo vídeo. Deixa seu like ou dislike, não importa. Só importa que você se posicione, like ou dislike, e deixe seus comentários, façam muitas perguntas, porque aí o vídeo 2 vai depender só de vocês. Beleza? Então não esqueça de uma coisa, gente. Apesar de tudo isso do mal existir, haverá um dia em que uma nuvem do tamanho da mão de um homem irá surgir no céu. E nesse dia se ouvirão os sons de trombetas, e Jesus irá voltar. E nesse dia, até que ele venha, eu e você precisamos estar preparados. E esse é o objetivo desse canal, para que eu e você possamos nos preparar até que ele venha juntos. Então, não ouse faltar no céu. Até que ele venha.